Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá, 1 Samuel, capítulo 25. Veja se Deus já não começou a falar com você. Veja aí, Nelson. Veja aí se Deus já não começou a falar com você, cara. Veja aí. E essa palavra eu preparei quinta-feira, viu? Eu disparei no e-mail, então você pode, se você não confiar em mim, vai lá e vê o e-mail lá. Foi na quinta-feira que eu disparei para os pastores aqui da igreja. Atitudes que revelam o nosso caráter. Atitudes que revelam o nosso caráter. Quero ler aqui uma introdução que eu fiz na semana. Então diz assim, o texto fala sobre 4 personagens: Deus, Davi, Abigail e Nabal. Como seu próprio nome o define, louco. Nabal, louco. Abigail, o nome dela é definido por motivo de alegria, mulher culta e formosa. Davi, o rei e guerreiro. Deus, o soberano em suas decisões. Davi está em dificuldades com seus soldados. Então, manda seus guerreiros buscarem auxílio àqueles que um dia os protegeu dos inimigos, os quais foram mal tratados e desprezados por um homem chamado Nabal. Davi prepara os seus homens para uma carnificina sem tamanho. Eis que entra em cena Abigail, mulher sábia em palavras e atitudes, conciliadora, apaziguadora, conselheira e humilde. Também um Deus que está sempre disposto a usar pessoas para evitar o derramamento de sangue, inclusive de crianças e de inocentes. Amém, queridos? Olha só, quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo no sábado passado, quando nós estávamos numa palestra para casais, eu e a Rita. E aí o Senhor me falou muito forte sobre Abigail, sobre o Nabal. E aí também orando, falei com a pastora, né? Falei, pastora, olha, é uma palavra hoje para casais. Cadê os casais aqui da aliança? Muitos casais. Queridos, você não é casal, então você diz assim, pastor, o que eu vim fazer hoje aqui? Encaixa também. Porque além de serem casais, existiam outros personagens. O próprio Nabal pode ser uma característica sua. A própria Abigail, você como mulher, pode ter características dela. O próprio rei Davi, de repente você tem algumas características dele. Então, o Nabal é um homem insensato, louco, porém ele é rico. Um homem que tinha uma riqueza muito grande. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, se você puder. Se você não tem Bíblia, acompanhe aqui no telão. Eles vão colocar aí para você. 1 Samuel, capítulo 25. Abra lá a sua Bíblia, então. E diz assim, versículo 7. Deixa eu ler alguns versículos para vocês aqui, para você entender um pouco melhor. Vai lá para o verso 2. Diz assim, certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Veja só,
A história aqui está sendo construída, é um casal. Aí você que é casal, você vai sair você que é marido, você sai para fazer um passeio ou vir na igreja, você já se arruma. O homem é muito rápido nisso, eu sou muito ligeiro, né? Aí você vai para a tua esposa, ela coloca uma roupa, daí ela diz assim, eu não tenho nenhuma roupa. Aí você abre o guarda-roupa dela, tem uns 20, 30 vestidos lá, mas não sei quantas calças. Sapato, então, nem se fala. Cadê as mulheres aqui? Estou falando alguma mentira, não? E ainda ela diz assim, eu não tenho roupa. Não é assim que ela fala? Eu não tenho roupa. Eu acho que só muda o endereço, mas, né? As mulheres são as mesmas. E aí, então, você entra no carro. Estou contando um pouquinho da minha história, tá? Estou me desnudando aqui para vocês, tá bom? Eu não sou o único, não. Você entra no carro. Hoje eu não tenho mais criança pequena, mas quando tinha, né? Aí você, poxa, a gente vai atrasar, dá uma buzinada lá e tal. E aí ela vem com bolsa de criança, 2 filhos no colo, coloca lá dentro do carro e diz assim, você não me ajuda mesmo, né? E aí você sai. Então, falando um pouquinho disso aqui, é para você entender, porque a Bíblia não fala do casal, da intimidade deles aqui. Mas você olha assim, que ela era uma mulher formosa, bonita, inteligente, a Bíblia fala sobre isso. Mas também fala de um homem insensato, um homem que não se preocupa com a esposa, um homem que não curte a esposa, né? Sempre. Uma vez por mês eu vou dar uma saidinha e vou curtir minha esposa. Você faz isso ou não? Ah, pastor, não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Você gasta tão pouquinho para pegar a sua esposa e ir no Parque Barigui, desligar de tudo, desligar o seu celular, o seu WhatsApp. Hoje tem pessoas conversando na mesma sala pelo WhatsApp, namorando por ali. Aí você vai ver, está um sentado aqui, o outro está sentado ali do ladinho, e eles estão lá. Gente, o que aconteceu com a gente? O que houve com a gente? Aonde nós vamos chegar com isso? Né? Se eu não curtir lá que você postou um negócio, o casal já fica brabo entre eles, porque não curtiu não sei o que, não deu beleza lá. Então, o que a gente vê aqui é que o casal estava desconectado, totalmente desconectado. Mas existia alguém dentro dessa casa que ainda tinha um pingo de sabedoria. E o nome dela era... Qual era o nome dela? Como? Abigail. Então, olha só, o versículo 7, olha, verso 7, vamos falar sobre o Nabal por enquanto. Diz assim, sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se deu nada que fosse deles. Quem está falando aqui? Então, entenda uma coisa, Davi está em aperto. O rei Davi está passando necessidade, até de comida. Mas teve um tempo em que ele e os soldados dele estavam como um muro cercando os tosqueadores de Nabal. Nabal era um homem riquíssimo. Você viu ali quantas ovelhas e tal, todos aqueles animais. Então ele era riquíssimo. Só que naquela época, ele poderia mandar os seus animais pastar com seus pastores, mas sempre viriam pessoas mal intencionadas para roubar a manada dos animais. Então o que Davi fazia? Davi tinha 600 soldados. Quando eles estavam lá, no meio de toda aquela
de todo aquele lugar lá, inóspito. Então, o Davi mandava os seus soldados e eles ficavam ao redor de todas aquelas ovelhas com os pastores. E ninguém podia tocar naqueles animais ali. Amém, gente? Estão entendendo até aqui? Então, olha só, aí o Davi envia 10 soldados dele com uma mensagem, dizendo assim: olha, a gente ajudou vocês um tempo aí, ninguém tocou em vocês, ninguém roubou uma ovelha de vocês, ninguém fez mal a vocês. Então, vocês podem nos ajudar agora? Olha o que o Nabal, eles estão aqui falando, né? Eles estão aqui dando o recado lá para o Nabal. Então, o versículo 8, vamos lá. Pergunte a eles, e eles lhe dirão, por isso será favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos a seus servos e a seu filho Davi o que puder. Então, eles estão pedindo alguma coisa. Eles estão pedindo um auxílio. Versículo 16, vamos ver o que diz aqui. Diz assim: dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Veja só, então Davi, com aqueles soldados, está como um muro ao redor de todo aquele povo, ninguém poderia tocar. Gente, você viu quantos animais tinham ali? O cara era riquíssimo. Ele tinha 1000 cabras, 3000 ovelhas. O homem era muito rico. Mas veja só o que acontece. Olha só como que ele trata Davi. Ele pega e manda um recado para os mensageiros de Davi. Versículo 9, diz assim: os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, e em nome de Davi, e ficaram esperando. Então eles ficam ali esperando que o Nabal venha com um recado. Veja só, olha o recado do Nabal, versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Veja só, ele está desprezando toda a ajuda que Davi deu para ele, que Davi cuidou dele, dos seus pastores, do seu gado, das suas ovelhas, das cabras. Veja só, então, essa aqui é a retribuição que ele dá para Davi. Vamos ver então o que acontece quando Davi escuta isso, porque os mensageiros então voltam até Davi com aquele recado de Nabal, e aí eles passam tudo detalhado para Davi. Davi então quer dar cabo da desonra de Nabal. Versículo 12 e 13 diz assim: então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também a Davi. Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Então ele pega e diz assim: 400 coloque a espada na cintura. E vamos ver com quem ele está falando. Você já fez isso aí? Você não sabe com quem você está falando. Você não estufou o peito assim quando te afrontaram? E você disse assim: você não sabe com quem está falando, rapaz? Hein?
Quem já foi machão assim aqui? Cadê os machão aí? Aí ainda tem machão aqui, velho. Que bom que você deu sua cara para bater aqui. Então Davi pega, vai lá, e aí ele diz assim: não vai ficar nenhum do sexo masculino. Olha só o verso 21. Verso 21 aí, vamos lá. Por isso que eu falei para você deixar a Bíblia aberta. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Veja, quando Davi escuta aquilo ali, é uma afronta para o rei. O rei pega 400 soldados, deixa 200 cuidando da bagagem, vai lá e diz assim: ó, até amanhã eu vou acabar com todos do sexo masculino. Sabe o que é isso? Inclusive criança, gente. Criança. Davi ia acabar com todos ali. Agora, eu quero que você entre comigo e viaje nessa história, porque agora entra uma mulher. Entra uma mulher chamada Abigail. Primeira coisa que a mulher faz, ela é uma mulher que escuta o relato do seu empregado com imparcialidade. Ela é imparcial. Ela não puxa nem para o lado do marido, nem para o seu lado, nem para o lado do Davi. Mas vamos ver o que ela faz aqui, versículo 14. Diz assim: um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso mestre, o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Nós não maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor. Ou seja, o Senhor aqui não é o Deus, é sobre o Nabal. Ela está falando assim: olha, está pairando uma destruição sobre nós. Mas quem está falando ali é o escravo dela lá, é o servente lá, é o servo, né? Paira sobre nós, sobre toda a sua família. E ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Meu Deus. Queridos, será que a sua esposa consegue falar contigo? Será que você tem diálogo na sua casa? Ou você lá é um monólogo? Eu sei que as mulheres falam um pouquinho mais além da conta, né? Eu sei que elas falam, mas, né? Às vezes você tem vontade de pegar hoje não tem mais, mas tem o celular, o gravador do celular, então. Antigamente tinha um gravador, né? Aquele recorde lá, né? Play. Aí você bota lá e grava tudo que tua mulher fala. Não faça isso. Não vá fazer isso. Você escuta ela, você conversa com a tua esposa, vocês têm diálogo lá. Porque aqui, ele está dizendo assim que não tinha condições de conversar com aquele homem, ele era bruto demais. Ele era muito ignorante. Então, olha só o que a Abigail faz. Ela toma uma atitude de resolver com serenidade e honra o que o seu marido não teve. Ela honra então quem? Ela pensa, ela diz assim: poxa, a gente vai morrer. Porque o Davi vai vir aqui, ele diz que vai acabar com o sexo masculino. E a gente vai virar o quê? As mulheres vão virar escravas. E se sobrar meninas, vão ser escravas também.
E ele vai levar então o que? Tudo que a gente possui. Então, olha o que ela faz. Versículo 18 e 19, leia aí. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente, e eu seguirei. E ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Será que quando você vê o problema na sua casa, primeira coisa que você faz é correr lá? O marido está nervoso, está cheio de problema, passou um dia difícil. Você, como esposa, é sábia e fica quieta? Ou você derruba toda a sua alma e despeja, descarrega naquele abençoado, aquele ogro que está lá, brabo lá, para quebrar tudo dentro da sua casa? Com todo o respeito que eu tenho por vocês, homens, mas às vezes a gente vira um ogro. A gente fica tão nervoso que a esposa muitas vezes não tem sabedoria com a gente e vem e fala um monte na hora que você já está nervoso. Então, ela não fez isso. Ela se calou. Ela viu que se ela fizesse isso, ia ficar pior a situação. Então ela vai resolver de outra maneira. Ela vai resolver da maneira que ele não resolveu. Então, meus irmãos, tem coisas que somos nós os homens que temos que fazer. Mas se a gente não fizer, né, a esposa vai fazer. E com certeza ela fará melhor do que a gente. Ajudei vocês agora, mulherada? Facilitei bastante, né? Mas isso é uma verdade, porque é o que está aqui na palavra, e eu vejo isso aqui na igreja. Eu vejo muitas vezes os homens, claro, queridos, entenda uma coisa. Se você é um homem que está vindo agora para Jesus, você vai ter o teu tempo de crescimento espiritual. E as coisas são assim, etapa por etapa. E a esposa não adianta querer fazer o marido pular etapa, se ela é mais madura na fé. Amém? Outra coisa, esposa, não queira ser o Espírito Santo na vida do teu marido. Não queira ficar falando coisas para ele fazer. A sua atitude, sabe qual é? Dobrar o seu joelho, orar, para que o Espírito Santo fale com ele, para que ele então comece a tomar atitudes de fé e de mudança dentro da sua casa. Amém, queridos? Cutuca seu irmão aí se ele está meio dormindo. Hoje eu sei que está meio pesado, porque a palavra aqui não é, ela não é uma palavra assim, você vai vencer, para você acordar aí que estava meio dormindo. Você vai vencer. Claro que você vai vencer. Mas se não tratar o seu caráter, meu irmão, minha irmã, não tem como Deus colocar coisas grandes na sua mão. A Bíblia fala em regaço, é isso aqui, ó. Não tem como Deus colocar a bênção no seu regaço. Ou seja, você fazer assim, porque você não vai ter estrutura para aguentar o que Deus tem para você. Você vai ter estrutura quando você for se colocando na presença de Deus, deixando o Senhor tratar o seu caráter. Então, o que ele fala aqui, que ela fala aqui, né? Ela vai e se humilha então diante do rei. Veja, o que ele não fez, ele tratou mal. Ele falou assim: quem você pensa que você é, Davi? Muitos escravos estão fugindo dos senhores, e você é um deles. E quem é Davi? Quem é Jessé? Veja bem, gente, o Nabal conhecia muito bem, sabia muito bem quem era Davi. Davi foi ungido rei no lugar de Saul, mas ele desprezou o rei. Ele despreza o rei, mas ela não faz isso. Ela não faz isso. Olha o que ela faz aqui. Versículo 23 até o 25, diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra.
Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Você já assumiu culpa por esse abençoado que está aí do teu lado? Eu sei que você já engoliu um monte por causa dele. Sei que se engole até hoje um monte. Sabe o que é isso? Sabedoria. Isso chama-se sabedoria. Porque se você botar pilha nele, ele vai virar uma onça. No começo da minha fé, vou contar uma história para vocês. Eu morava em Araucária. E eu sempre fui meio metido a machão, que nem esses que levantaram a mão aí. Não levava desaforo para casa, aquelas coisas todas, né? Você já viu um ex-policial aí, qualquer coisa que bater era tapa e soco para todo lado. Mas eu larguei a carreira e fui trabalhar com pneu. E aí, eu morava em Araucária, e nos fundos da minha casa tinha um cara também que mexia com pneu. E ele volta e meia ia viajar. E eles eram também de uma igreja lá. Olha só. Olha como o inimigo arma para a gente. E o cachorro dele, cadê a pastora Rita lá? Veio, e era um cachorro pastor, né, pastora? Era um pastor. Não era eu, tá, gente? Era um cachorro. O pastor mordeu a pastora. Mas ela também não era pastora ainda. E ela foi correr e o cachorro nhaque pegou nas partes lá de trás. E aí, e a gente já tinha falado, olha, teu cachorro tá aí, tá solto, não sei o que e tal. E naquela época a casa era alugada, eu pagava aluguel, o proprietário não fez cerca, e aí pulava o cachorro lá para casa. Ah, rapaz, cheguei em casa nervoso, fui lá na casa do homem. Bom, o homem estava viajando. Eu fui lá e falei para a mulher dele, falei, ó, vocês dão um jeito de fechar o cachorro aí. Aí, falei isso, não falei nada mais do que era meu direito. De madrugada, esse homem, aí ele mostrou que cristão porcaria que ele era. Uma porcaria de um cristão. Começou a tacar pedra na minha casa de madrugada. Puxou o revólver lá. Eu nunca vi cristão de revólver agora. Para mim eu tenho aqui, eu não tenho revólver. Eu tenho a espada do Espírito. Amém, querido? Aí o cara me chamou, claro que eu peguei e não fui, né? Não sou bobo. Se eu fosse lá não ia dar coisa boa. Eu fiz o quê? Fui lá orar. Para encurtar a conversa, esses caras, eles tinham uma grande recapadora de pneus. Depois de um tempo encontrei com eles, estavam quebrados, não tinham mais nada, acabou tudo, desintegrou. Não que eu fosse alguma coisa, mas talvez aquela atitude demonstrava o caráter deles e o que eles estavam fazendo na vida deles, e que lá na frente deu tudo errado. E a nossa vida foi só crescendo, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Queridos, não queira dar uma de machão, enfrentar às vezes coisas que talvez vai ceifar a sua vida prematuramente. Tem um homem de Deus chamado Josias. Ele morreu prematuramente quando um faraó chamado Neco veio contra ele e ele quis enfrentar o cara, e o faraó matou ele. Então, aí você diz assim, poxa, mas ele não era de Deus? Era de Deus. Mas tem hora que você vai ter que engolir o seu orgulho, meu irmão. Amém, gente? Você vai ter que engolir que você é machão, sabe por quê? Porque agora você não pode ser louco igual aquele cara chamado Nabal. Você tem que ser sensato, não insensato. Você vai ter que ir lá para o seu canto, ajoelhar e dizer assim, Deus faz justiça. Eu estou sendo injustiçado.
E aí o Senhor vai guardar a sua alma. E um dia, Ele vai colocar você num altar, como esse aqui. E vai fazer você dar um testemunho que você está vivo, porque um dia você orou e foi sensato diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí então, ela se humilha. Ela diz assim: a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Porque para dirigir a palavra ao rei, não era assim não. Tudo bem que o rei estava vindo de encontro a ela. Mas para você chegar diante do rei, se o rei não estendesse o cetro para você, você não poderia chegar até o rei, porque senão você seria morto. Então ela diz assim: permite que eu fale ao meu rei. E ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome. Você vê que o significado do Nabal é insensato, é louco. Insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Você vê, ela não viu, porque se ela visse, ela ia chegar lá. Querido, quando for um servo de Deus na sua casa, honre ele lá. Porque a honra que você fizer para aquele homem de Deus ou mulher de Deus, Deus vai restituir, retribuir para você 10 vezes mais. Quem recebe aqui, diga amém. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim: se você receber um dos meus pequeninos, pelo menos receba ele com um copo de água gelada. Quem dirá uma coca, então? Um pedaço de costela, maionese e um pudinzinho de leite para sobremesa. Com certeza, teu galardão será enorme. Estou brincando, gente. Primeiro que eu não bebo mais coca, só água mesmo, tá? Mas não estou falando de mim, estou falando que se for um homem, uma mulher de Deus lá, entenda que ela tinha essa visão de honrar as pessoas, de honrar aqueles que eram enviados por Deus, pelo rei na sua casa. Então, ela pega, se humilha ali, diante daquele homem, né? E ela intercede então pelo insensato. Olha só o verso 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, e por tua vida, que foi o Senhor Deus que te impediu de derramar o sangue e de vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Veja só, ela está ali intercedendo por aquele abençoado lá. Eu não tenho outra palavra para falar sobre o Nabal. Ela vai e intercede por ele. Olha, veja bem, ela vai ali, olha, ele é um homem sensato. Não derrame sangue inocente por causa dele. Não faça essa loucura, né? Aí ela pega e reconhece que Davi é rei, sendo que ele não reconheceu. Verso 28. Diz assim: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. De novo ela chega lá e diz: olha, esqueça que eu te ofendi. Ela não ofendeu nada, meu irmão. Mas ela chega ali e se humilha diante dele. De novo. Você quer ter um segredo de vitória dentro da sua casa? Você não tem ainda marido que está na igreja. Talvez ele chega embriagado dentro de casa. Sabe o que você tem que fazer? Faz uma janta para ele, coloca lá. Não fala uma palavra. Vai fazendo isso toda noite.
mesmo que ele chegue embriagado. Honre ele. E você vai ver o que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você semeia, você vai colher um dia. Todo o teu sofrimento hoje, o Senhor está colocando isso dentro de uma taça. Todo o teu choro está lá dentro de uma taça, no altar naquele altar de ouro que o Senhor tem lá no céu. Você está fazendo coisas que você diz assim: eu não mereço viver isso aqui. Eu vou sair dessa casa. Mas essa mulher aqui se humilhou. Eu te suplico. Ela diz assim: esquece, eu te suplico a ofensa da tua serva. Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Você vê, ela se humilha e reconhece que ele era o rei. O que o Nabal não fez. Diz assim: em toda a vida, nenhuma culpa se acha em ti. Ela já diz assim: olha, não tem culpa nenhuma. Queridos, você como casal, quando você estão no calor da emoção, o que você leva para aquela discussão? Um balde de água para apagar o fogo? Ou você leva um galão de gasolina para atear fogo e explodir tudo? O que você leva lá? Você leva água mesmo? Seja sincero ou sincera. Ou você ateia fogo lá mesmo com a sua língua. Diz que a língua, ela é perigosa. E ela pode incendiar uma floresta. Tiago fala sobre isso. Então, o que é que você leva para uma discussão? Uma DR, né? Não é assim, uma DR? Discutir o relacionamento? O que você leva lá, na DR? O que você está levando lá? A pastora, ela fala que as mulheres têm que encher a boca com o que é, pastora? Farinha. Põe farinha na boca, que você botar uma água, daí vai fazer... Vai encher assim sua boca, não tem como você falar. E se você falar... Né? Então, olha só. Ela pega e reconhece que ele é rei. Diz mais assim no versículo 30. Quando o Senhor tiver feito, quando o Senhor, Deus, né? Tiver feito a meu senhor, a Nabal, todo o bem que prometeu, quando o Senhor tiver feito a meu senhor, que ela está se referindo a Davi, todo o bem que prometeu e tiver nomeado líder sobre Israel. Você vê, ela reconhece de novo, o Senhor é rei. O Senhor é rei em Israel. Sabe, o Davi ainda não estava lá no palácio, porque ainda o Saul estava vivo. Mas ela já reconhece ele como rei. Você tem que reconhecido o Senhor Jesus como rei na sua vida? Tem? Você, mulher, tem reconhecido que o teu marido é o cabeça da sua casa? Tem? Mulheres, levante sua mão. Você tem reconhecido que ele é o cabeça lá? Que ele representa Jesus dentro da sua casa? Você reconhece? Você é submissa a ele? Você se submete a ele? Ou você primeiro toma as atitudes e depois comunica só a ele? Você primeiro faz uma compra lá, sofá novo que você quer, geladeira, vai enchendo a casa lá. Ou então compra lá os pares de sapato. A pastora Rita, ela comprava sapato, vou contar os podres dela aqui. E depois ela só chegava com o carnezinho para mim pagar. Olha que coisa linda aqueles sapatos que eu comprei.
Não dava para fazer devolver, né? Já estava lá mesmo. Né? Então, mas isso foi lá atrás. Depois ela começou a se submeter, ela entendeu que a gente precisava. Queridos, sabe como que acaba casamento? Não são nos grandes conflitos. Casamento acaba nos pequenos conflitos. Pequenas coisas que vão destruindo o seu casamento e relacionamento. Se for para você tropeçar numa pedra grande, você vai desviar, mas na pequenininha você não vê. Então são as pequenas coisas que vão corroendo o relacionamento. Não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais carinho, não honra mais o outro na frente das pessoas. Pelo contrário, começa só a expor a pessoa na frente, o cônjuge na frente das outras pessoas. Aí depois, sabe o que o abençoado aí quer? Sexo de noite. Ele quer descarregar a bolsa escrotal. Para ficar bem claro para você, que ali é que está carregado daqueles negócios que você sabe que tem lá dentro. E aí a gente quer se trata o dia inteiro a esposa mal, aí depois de noite quer sexo. Não vai rolar. Sabe o que vai rolar? Ai, amor, estou com uma dor de cabeça hoje. Mas é uma semana de dor de cabeça, 15 dias, virou um mês e está doendo. Mas não tem um Dorflex aí, por acaso? Em casa? Ela vai te dar um Dorflex, você vai ver só. Então, tudo isso aqui, queridos, que a gente está vendo, é uma mulher que ela tem sabedoria. Né? E olha só, ela livra da morte aquele abençoado chamado Nabal, versículo 34. Estou terminando já. De outro modo, juro pelo nome do Senhor. Eu já li esse versículo, mas quero ler de novo. O Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Sabe o que é isso? Davi está dizendo assim, olha, Abigail, se você não viesse até mim, se humilhando, nenhum do sexo masculino ficaria vivo até amanhã. Sabe por quê? Para não gerar descendência. Naquela época lá, quando eles entravam numa guerra, eles matavam os homens, todos, independente se era criança ou não, para não gerar mais descendência. É isso que ele está falando aqui, né? Olha só, ela não resolveu as coisas na base da emoção. Versículo 36, diz assim, quando Abigail retornou a Nabal, e ele estava dando um banquete em casa. Por que é que ele estava dando um banquete? Por causa da tosquia dos animais. Quando havia a tosa dos animais, então fazia-se uma festa, fazia uma grande festa. Olha só então, o banquete do rei. E ele estava alegre e bastante bêbado, ele estava embriagado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. Queridos, graças a Deus aqui, se você tinha problema de vício de bebida, então, amém, você está livre aí. Se não está, vamos orar hoje também por você. Mas entenda uma coisa, ela chega e vê que ele está alterado. Quantas vezes você viu o seu marido alterado? Ele está nervoso com alguma situação. Então você tem sabedoria para deixar quieto aquela noite. Está um calor na emoção, o homem está nervoso, está uma pilha. O que você faz? Você vai lá e mais problema na cabeça dele. Mais problema na cabeça desse abençoado aí. O que vai acontecer? Vai sobrar para você, minha irmã. Vai sobrar para você. Porque
a pessoa machuca aquela pessoa que está mais próxima. Não vai machucar quem está longe. Então, o que ela faz? Ela pega e deixa quieto. Ela não resolve os problemas no calor da emoção. Verso 37. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, olha só. Porque aqui, tudo bem que ele estava ali, se embriagou, tomou umas demais. Mas sobriedade quer dizer, muitas vezes, que a pessoa, ela recuperou, então agora ela está mais calma. O marido agora no outro dia está mais calmo, está com a cabeça mais fria, esfriou a cabeça. Então não é para falar naquela hora que o homem está com a cabeça quente. Então ele está com a cabeça mais fria. E aí, então de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Aí ela vai lá e diz assim: olha, o Davi quer matar a gente. O Davi veio para nos matar, mas sabe o que eu fiz? Eu não te contei nada. Eu preparei as mulas, eu fui lá, honrei ele, me humilhei diante dele, reconheci que ele é rei, servi ele com o melhor que nós temos aqui dentro da nossa casa, porque nós somos ricos. Isso que eu servi ele, não vai faltar nada para nós aqui. E sabe o que aconteceu? Ele disse que ele ia matar você e todos os nossos filhos, os nossos parentes, todos os homens e meninos e crianças aqui do sexo masculino. E ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque eu fui lá e me humilhei para ele. Queridos, quando você quer resolver um conflito, o que você faz? Você vai lá e afronta a pessoa. Aqui não quero só colocar casal, quero colocar no geral. Quando você vai para resolver um conflito que você teve, talvez até entre irmãos aqui, você faz o que? Afronta a pessoa ou você se humilha diante dela? Não, pastor, mas eu estou na razão. Pois é, meu irmão, mas não é assim que funciona. Depois, quando você vem para o Evangelho, quando você vem para o reino de Deus, a Bíblia diz assim, que os humilhados serão exaltados. Bonito, essa palavra é muito bonita. Eu quero ver a sua atitude. Eu quero ver você resolver quando você é afrontado, quando você está certo, você tem certeza que está certo, e você diz assim: eu não vou arredar o pé, porque essa pessoa vai ter que vir de joelho aqui pedir perdão a mim. E não é assim que o Senhor Jesus nos ensina nessa noite aqui, que essa mulher estava certa, ela tinha toda a razão para chegar lá para o Davi. Davi, eu não tenho nada a ver com isso, é aquele louco lá, pode matar. Não, ela pegou e disse assim: a culpa é minha. A culpa é minha. E a culpa nem é tua. Mas sabe o que você está fazendo? Você está pisando na cabeça do diabo, do inferno inteiro. Quando você se humilha para uma pessoa que está te perseguindo. Porque no dia, 1 Pedro fala assim, 3,15, ele diz assim, que no dia da visitação daquela pessoa, sabe o que é a visitação? No dia que Jesus bater na porta do coração dela, e ela abrir, sabe de quem ela vai lembrar? De você. Que ela te humilhou tanto, ela te fez sofrer, ela fez você sofrer, ela te humilhou. Naquele dia que ela tiver um encontro com Deus, ela vai dizer assim: eu vou ter que ir lá lavar os pés daquela pessoa, porque eu estava errada, eu persegui ela, eu humilhei ela, mas eu reconheço que eu estava longe do caminho do Senhor. Você entende isso? Que as pessoas te odeiam de graça. Você não fez nada para aquela pessoa, ela te odeia. Sabe por que ela te odeia? Porque você tem a marca da promessa de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo aí dentro de você.
Você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Ela te odeia, sabe por quê? Porque luz e trevas não bate. Você é luz nessa terra. Você é luz. E quando você chega, você ilumina o ambiente. Você traz vida para aquele lugar. Você traz a vida de Deus naquele lugar. É a presença de Deus através de você. E o Senhor quer te levantar nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Então ela reconhece. Ela não vai na emoção. E aí, sabe, sempre Deus está olhando para nós. E é Ele que vai nos justificar. É Ele que vai fazer justiça na tua causa. Não queira fazer justiça com as tuas mãos. Ela intercedeu por aquele homem. Ela lutou por ele. Eu creio que ela orou por ele. Porque ela intercedeu junto ao rei. Talvez ela ficou tanto tempo ali lutando por ele, para que ele se convertesse, para que ele largasse aquela vida. Mas ele não quis. Talvez você esteja até homem de Deus aqui na igreja. Será que você quer mudança na sua vida? Você quer caminhar com Cristo? Você quer ser uma pessoa que as pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus nessa terra? Então Davi reconhece que o Senhor fez justiça na causa dele e evitou que ele derramasse o sangue inocente. Olha só o verso 39. Diz assim: quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Sabe, o Nabal, a Bíblia diz que o Senhor o matou. Na hora ele teve um ataque, talvez do coração, mas a Bíblia não fala que foi um ataque. A Bíblia fala que um tempo depois o Senhor o matou. A Bíblia diz assim, que cerca de 10 dias depois o Senhor feriu Nabal e ele morreu, no versículo 38. Queridos, quantas vidas foram ceifadas? E aí você acha assim, poxa, o cara teve um ataque, o cara teve não sei o que e tal. E às vezes a gente põe a culpa no bicho, né? Ah, foi o diabo lá. É mais fácil colocar nas costas dele. Mas será que eu tenho sido bênção dentro da minha casa? Será que Deus, Ele pode olhar para mim e dizer assim: eis aí o meu filho amado. Aleluia. Será que Ele pode olhar para você, homem de Deus, e dizer assim: eis aí o meu filho amado, em que me dá muito prazer? Será que o Senhor pode dizer isso por você? Ou será que o Senhor, chega uma hora, Ele diz assim: não dá mais, eu já estou cansado de você. E aí o Senhor estende a mão dele e acaba ceifando a vida daquele que o Senhor Jesus morreu por você. Ele morreu por nós. Ele quer que você seja o sacerdote da sua casa. Como eu falei, tem um tempo de maturação, tem pessoas entregando a vida agora para Jesus. Mas aqui eu estou falando com uma pessoa mais madura na fé. Mais madura. Que já tem um tempo com Deus. Que tem brincado com a glória dele. E que tem deixado de ouvir a sua esposa. Que tem deixado de ouvir aquela mulher que muitas vezes dentro da sua casa é a boca de Deus ali dentro. Entenda uma coisa, querido.
Não estamos aqui num palco de acusação. Não estamos aqui para você ficar cutucando seu marido aí, e nem sua esposa, nem o marido a esposa. Não é esse o nosso objetivo aqui. É a gente despertar e olhar para nós e dizer assim, poxa, o que eu tenho feito da minha fé? Como eu tenho tratado a minha esposa dentro de casa? Será que nós somos um? Será que nós somos um, como Jesus falou que nós seríamos um? Quando eu me caso com a minha esposa, eu me torno um? Ou será que eu sou um mesmo, um indivíduo, e ela é outra? Lá em casa é o seu carro, lá em casa é o seu dinheiro, lá em casa é o meu. Não, lá na minha casa, gente, é o nosso. Na minha casa é o nosso. Quando eu casei com a minha esposa, depois de passar por um curso, esse que o Nelson e a Tânia ministram aqui na igreja, eu entendi que tudo que eu tinha era nosso. Nada é mais dela, nada é mais meu. É nosso. O carro é nosso, os filhos são nossos. Não é assim, se teu filho aí está aprontando. Não, é nosso filho. Ela não fez sozinha. É o nosso filho. Essa dívida aí é tua? Não, é nossa. Tudo que tem lá dentro da nossa casa, seja o que entrou lá, é nosso. Os problemas são nossos, nós temos que resolvê-los. As bênçãos também, daí sim, não, agora nós estamos abençoados, são nossas. Então as bênçãos são nossas. E tudo que está dentro daquela casa lá, a partir de agora é nosso. Diga para sua esposa aí. Esposa, diga para o marido, tudo que está dentro da minha casa é nosso. Nada mais é teu. Fala aí, nada mais é seu. Nada mais é seu. Olha aí para o lado dele. Tem uns aí que estão brigados, gente. Nós já vamos fazer um momento do perdão aqui. Vocês vão ter que olhar um no olho do outro aí. Vai acontecer hoje aqui. Vai acontecer. Então, olha só, Abigail mais uma vez, depois do marido morto. E a Bíblia diz assim que, sabe, a partir de agora, talvez você venha de um segundo relacionamento, talvez terceiro, sei lá quantas vezes você casou. Que é errado. A gente dá um desconto aqui, se você não conhecia Jesus, se você fez tudo na ignorância, então, amém. Só que agora chega. Amém, gente? Agora chega. Agora é até que a morte os separe. E não venha para me abençoar o outro relacionamento depois que eu te casar aqui na igreja. Porque aí você vai dar na porta errada. Aí você vai bater na porta errada. Então, se for na época da ignorância e tal, amém, fez um monte de bobagem, glória a Deus, isso aí é passado. O Senhor diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amém. A partir de agora é vida nova. Essa esposa que você escolheu, não é essa aí agora. Ah, pastor, mas não aguento mais ela. Então agora, se quer separar, separe e fique o resto da sua vida eunuco. Sabe o que é eunuco? É bom você que se castrar para Deus agora. O eunuco era aquele que ficava lá no palácio do rei, cuidando do harém, que eram as princesas do rei. Então eles botavam uns baitas dos negão assim, com todo respeito aos negão aí, porque eu sabe que eu amo vocês, mas do tamanho do Marcão aqui, mais ou menos. E os caras eram tudo... Entendeu, né? Não vou falar mais nada. Então, tua vida a partir de agora, meu irmão, é você viver para essa esposa que está do teu lado aí, amém? Você fazer ela feliz. Quem casou aqui para ser feliz? Quem casou aí? Não, você casou para fazer tua esposa feliz, abençoada. Casou para fazer ela feliz. E a esposa casou para fazer você feliz também. É assim, casamento é renúncia. Casamento é renúncia. Fala para ela aí. Casamento é renúncia. Fala para ele aí, casamento é renúncia.
Fala aí, casamento é sacrifício. Casamento é sacrifício. Olha, se tiver que ir no shopping com ela, você vai ter que ir. É sacrifício. Se tiver que ir no mercado, senão eu não gosto de mercado. Se tiver que ir no mercado, vai no mercado. Sacrifício. Mulher, se tiver que ir no futebol com o marido, vai também. Ué, se nós vamos fazer a nossa parte, você não pode ir com a gente? Ué, e quer dizer que dia 12 vai ter o nosso futebolzinho lá. Um churrasco, pode ir lá torcer por nós. Pelos pernas de pau aí. Meu Deus, cada coisa mais feia que sai lá. Tudo na santidade, amém? Não tem mais ficar lá levando desaforo. Vai levar desaforo para casa, se der uma canelada lá. Então, gente, era isso que eu queria deixar para você. Fique em pé em nome de Jesus.